Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o atual primeiro-ministro francês convidou todos os partidos para negociações sobre o Orçamento de Estado. Obviamente que estas negociações ainda não estão numa fase tão avançada como o de Portugal, ainda estão numa fase muito embrionária e, portanto, vamos ver estas negociações, fazer alguns comentários sobre o que pode acontecer, e eu diria que este senhor está algo dependente do Rassemblement National, o partido de Marine Le Pen, por uma simples razão, porque as suas visões sobre a imigração não são de todo unânimes no Parlamento, e eu acho difícil que haja outro partido qualquer a aprovar as suas visões sobre a imigração sem ser o Rassemblement National. Vamos então ver, meus caros. O primeiro-ministro francês convoca líderes partidários para as negociações sobre o orçamento. Mais do que nunca, a vida e a morte do governo francês dependem da boa vontade do partido de Marine Le Pen. Com o prazo para a votação do orçamento de 2025 a aproximar-se, o Rassemblement National está a aumentar a pressão sobre o governo de Michel Barnier. Como a situação está atualmente, o partido de Marine Le Pen acredita que não votará no orçamento, o que colocaria o governo em risco de ser derrubado por uma moção de censura. As discussões sobre o orçamento francês para 2025 estão a arrastar-se sem nenhum acordo de compromisso a surgir entre os parlamentares para garantir a maioria. Na ausência de uma maioria, o governo de Michel Barnier, meticulosamente montado em setembro depois de meses de negociações, seria reduzido a forçar o orçamento usando o artigo 49.3 da Constituição, o que por sua vez o exporia a uma moção de censura, ou seja, a um voto de hostilidade levando à sua queda. Sim, seria o que aconteceria, não tenham dúvidas disso, porque o resto do Parlamento vai se unir seguramente contra este governo, até porque o mais próximo que este senhor está de algum partido do ponto de vista das ideias da imigração, que são decisivas, à semelhança do que diz Miguel Morgado, não é um tema marginal, é um tema importantíssimo para decidir a questão das eleições e dos votos de confiança, etc. E este senhor está claramente mais inclinado para o Rassemblement National do que para outros partidos do ponto de vista da imigração. De forma diferente do que aconteceu com a primeira-ministra anterior, o risco do governo ser deposto é alto desta vez, já que tanto a coligação de esquerda como o Rassemblement National podem escolher votar numa moção conjunta contra Michel Barnier. Como o equilíbrio de poder mudou na Assembleia Nacional desde as últimas eleições, os votos combinados da esquerda e do Rassemblement Nacional agora são suficientes para provocar a queda do governo. Eu não estou certo de que o Rassemblement Nacional deva derrubar este primeiro-ministro por uma simples razão. Ele é um senhor que tem muitas ideias que são das principais agendas do Rassemblement Nacional. Agora, do ponto de vista económico, este senhor não é tão interessante, diga-se de passagem, por causa da questão dos impostos e por causa da ausência da vontade de diminuir impostos. Isso é algo que efetivamente poderá ser interessante para todos os países na Europa, parece-me. É para evitar esse cenário catastrófico que o primeiro-ministro Michel Barnier anunciou sua intenção de se reunir com representantes dos principais partidos com assento na Assembleia Nacional. Ele começou as suas reuniões recebendo a Marine Le Pen, já que ela lidera o maior grupo parlamentar. Le Pen foi acompanhada pelo vice-presidente do grupo, que é responsável pelas questões económicas. Falando na rádio, na quarta-feira, 20 de novembro, Marine Le Pen disse que ela e os seus 123 deputados poderiam votar a favor da moção de censura que a esquerda apresentará quando o governo usar o 49.3 para aprovar o orçamento em dezembro. Não aceitaremos mais cortes no poder de compra do povo francês, essa é uma linha vermelha, e se de facto essa linha vermelha for cruzada, vamos votar pela moção de censura. Em outubro, a esquerda apresentou a sua primeira moção de censura contra Michel Barnier. O Rassemblement National optou por não votar a favor, mas as relações com o primeiro-ministro deterioraram-se desde então. A ameaça de um voto de desconfiança chega no momento em que o líder dos parlamentares do Rassemblement Nacional aguarda o veredito no julgamento dos assistentes parlamentares europeus do seu partido, que pode resultar na sua desqualificação para concorrer à eleição presidencial de 2027. No contexto de um julgamento altamente político, o Rassemblement Nacional não tem intenção de manter um perfil baixo e está a evocar o poder que exerce na Assembleia da República. E, portanto, isso é muito interessante, meus caros. A Marine Le Pen poderia tentar passar agora por baixo das atenções, não estar tão no foco das atenções dos meios de comunicação, mas Marine Le Pen não parece estar preocupada. Eu sinceramente não sei o resultado do julgamento, não sei o que é que vai acontecer no fim do caso, não sei se Marine Le Pen vai ser acusada desse ponto de vista, mas não deixa de ser interessante que estas coisas acabam sempre por ser grandes coincidências. Quer dizer, Marine Le Pen estar 2 anos e uns meses
das eleições presidenciais em França, ser a favorita e agora arriscar-se de repente, com alguma coincidência, digamos assim, a ser acusada e efetivamente não poder concorrer às presidenciais de 2027, não deixa de ser interessante. Diria que efetivamente tem boas ideias e tem um ministro com ótimas ideias para a imigração, mas quer dizer, também não podemos escolher o governo só por causa desses posicionamentos. Porque é como eu vos digo, há, por exemplo, na Alemanha uma esquerda nacionalista que, quer dizer, se calhar até tem alguns posicionamentos favoráveis à AfD do ponto de vista da imigração, mas depois querem implementar uma economia de esquerda que só tem gerado pobreza no planeta todo e, portanto, eu acho muito interessante que o Rassemblement Nacional neste momento esteja com algum atrito a este partido, este senhor, não é ao partido, é este senhor que foi escolhido por Emmanuel Macron para satisfazer Marine Le Pen, tendo em conta que é a líder do primeiro partido mais votado e, portanto, eu acho que é interessante. Vamos ver os resultados deste orçamento de Estado. Não sei se será aprovado, acho difícil, mas se for aprovado por causa deste artigo constitucional, com toda a probabilidade a esquerda apresenta uma moção de censura e o Rassemblement Nacional é provável que vote a favor e, portanto, haverá eleições novamente em França. Temos que aguardar, mas efetivamente teremos novidades sobre isto, até porque isto entre agora e dezembro terá que estar mais ou menos decidido e essa moção de censura também poderá ser apresentada em dezembro. Portanto, não sei sinceramente qual é que vai ser o resultado, mas vamos aguardar. Por agora é o que nós temos. O líder do governo, Michel Barnier, o primeiro-ministro, já convocou os líderes partidários para negociar o orçamento de Estado e para ver se consegue garantir o apoio para se manter no governo. Ele e os seus ministros, um deles, por exemplo, tem visões muito interessantes sobre a imigração. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos quase a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.